Olá, meu nome é Bárbara Granja. E eu sou o Pedro Espírito Santo e este é o terceiro episódio do A Conversa Com. O Dr. Pedro Macedo tem 30 anos e, apesar de não ter nascido em Portugal, toda a sua família é originária da região de Douro, mais propriamente Vilar Massada. Por consequência, pôde contactar com a riqueza desta região, não só por ter aqui passado muitos períodos da sua infância, mas também por ter completado a sua formação de especialista em Psiquiatria e Saúde Mental no Centro Hospitalar Trás-Montes. Licenciado em Medicina pela Universidade do Porto, médico psiquiatra, vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos interesses vários, nomeadamente ao nível da Sociologia, da Filosofia e Psiquiatria, tendo concluído a formação em Terapia Sistémica e Família. Recentemente iniciou o mestrado em Psiquiatria Transcultural pela Universidade de Coimbra. Pedro, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui connosco e eu começava por lhe perguntar o que é isto da psiquiatria transcultural. Ok, muito bem. Antes de mais, obrigado pelo convite e pela oportunidade de também estar aqui a falar sobre este tema. Pronto, assim, em relação à questão há só uma pequena correção que eu tenho de fazer, que a minha família não é bem de Vilar de Massada, de uma aldeia próxima que se chama Serradela, não é? É tudo a mesma freguesia, é a mesma freguesia. Eu sei que sim. Eu sei que sim, é só para não haver aqui chatices quando depois virem o vídeo. Pronto, de qualquer maneira, em relação a esta questão da psiquiatria cultural, portanto, a questão da psiquiatria da psiquiatria transcultural é uma derivação da própria psiquiatria, não é? E entendendo psiquiatria como a área da medicina, não é? Especialidade médica que se ocupa das patologias ligadas à mente, ligadas ao comportamento humano, às emoções, etc. A questão da transculturalidade ocupa-se, exatamente como o nome indica, com influência ou com o papel que a cultura pode ter na manifestação destes mesmos comportamentos. Ou seja, não é propriamente no sentido de dizer que a cultura pode em si está diretamente ligada à patologia mental, ou seja, a patologia mental existirá independentemente da cultura no qual ela surja, mas tem a ver mais com o modo como essa própria cultura vai influenciar a manifestação da própria patologia, ou seja, eu posso ter uma depressão, mas essa depressão pode adquirir características muito diferentes caso eu esteja inserida numa cultura ou inserida noutra cultura, e nomeadamente nós sabemos que determinadas culturas estão associadas a uma verbalização mais das emoções, não é? Ou seja, a pessoa verbaliza que se sente triste e que está deprimida, mas, por exemplo, também sabemos que há outro tipo de culturas no qual a verbalização destas emoções pode não ser tão ouvida ou tão admitida, em que as emoções acabam por se manifestar pelo corpo, ou seja, de alguma maneira a pessoa não vai dizer propriamente que está triste, mas vai acabar por dizer que lhe dói o estômago, ou que lhe dói os pulmões, ou que tem uma dor de costas. E a transculturalidade, claro que tem aqui vários fatores, mas assim de um modo muito sucinto acaba por estar relacionado com este aspecto. Então, tudo aquilo que foi falado enquadra-se no âmbito daquilo que é a doença mental. De que forma é que se pode caracterizar uma doença mental? Como é que se chega até essa conclusão? Ok. Isso é uma pergunta que, assim, que não é propriamente fácil, não é? Pronto. Nós, de facto, quando falamos na questão da doença, falamos muito na questão da incapacidade ou do mal-estar que a pessoa acaba por sentir, não é? Se bem que a questão da doença, até do modo como ela está definida pela Organização Mundial de Saúde, às vezes até é um bocadinho difícil de perceber quem é que pode não estar doente naquelas definições. Agora, é claro que na doença mental nós acabamos por ter aqui vários critérios, não é? E temos aqui uma dificuldade que tem a ver com, como estava a dizer, a manifestação de alterações mentais que se podem manifestar quer por emoção, quer por comportamento, quer por cognições, e de facto nós acabamos por ter aqui um fator que são as próprias emoções humanas, não é? E uma tristeza não implica em si a existência de uma doença, tal como a ansiedade
não é em si uma patologia, não é? Todos nós temos ansiedade e é expectável que a temos, não é? Até uma ausência total de ansiedade poderia e pode, em alguns casos, ser considerado uma doença. Agora, nós temos aqui muito o fator do impacto. Pronto, e há uma definição que eu gosto muito de utilizar, nomeadamente quando as pessoas vêm falar comigo e às vezes colocam mesmo essa questão do que é que constitui uma doença mental. Eu gosto muito de utilizar o aspecto da liberdade. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Nós podemos ter uma tristeza, nós podemos ter uma ansiedade, nós podemos ter, às vezes, algumas ideias mais fora da realidade ou que de alguma maneira não conseguimos valorizar, mas isto tem muito a ver com o impacto que isto tem na nossa vida, ou seja, é normal eu estar triste, mas se essa tristeza for de uma dimensão ou de uma natureza que me impeça de olhar o mundo e de me relacionar com os outros de um modo que eu habitualmente me relacionaria, então aqui estamos a falar numa dimensão muito diferente. Ou seja, E quais são as principais patologias psiquiátricas que vão aparecendo em consulta? Quais são as principais doenças relacionadas com o foro psiquiátrico que mais lhe vão aparecendo? Talvez a depressão. Sim, nós poderíamos dar duas respostas a essa pergunta, não é? Se falássemos quais são as principais doenças psiquiátricas, não é? E de uma forma clássica, e poderíamos falar nas doenças mais graves que pensamos quando ouvimos falar da psiquiatria, não é? Nomeadamente a psicose, nisso poderíamos enquadrar quer a esquizofrenia, quer a patologia bipolar, mas claro que em termos de dimensão, ou seja, da quantidade de patologias mentais, enquadraríamos de facto as patologias depressivas, mas acima de tudo as patologias da ansiedade, que são as mais frequentes. E então, e mediante tudo isto, o que é que te levou a escolher esta profissão? Pois, isso é assim uma pergunta que é muito pessoal, mas eu acho que acima de tudo, um bocadinho como na vida, surgiu de uma vontade minha, não é? E de uma curiosidade em relação às diferentes manifestações do comportamento humano, mas acho que também tem de ver de facto com um encontro, não é? Até porque esta questão, vejo as pessoas que falam da vocação, eu acho que em si é um termo que às vezes engana um bocadinho, e acho que de facto o meu percurso acabou por ser uma série de encontros, porque eu até entrei no curso a achar que queria neurologia, mas de facto ao deparar-me com estágios em psiquiatria, também alguns encontros que fui tendo ao longo da minha vida fora da prática clínica, a verdade é que acabou por ser a especialidade que mais me suscitou interesse e vontade de estudar e vontade de tratar, e até já não me sinto defraudado pela minha escolha. Segundo o artigo da 2ª Lei da Saúde Mental, a proteção da saúde mental efetiva-se através das medidas que contribuem para assegurar o restabelecer do equilíbrio psíquico dos indivíduos, incluindo um segundo plano de ações primário, secundário e terciário, bem como a promoção da saúde mental das populações. Eu perguntava-lhe o que são ações de prevenção primária, secundária e terciária, e depois neste plano o que é que vem sendo desenvolvido no nosso país nesta área. De facto, os termos primário, secundário e terciário não são assim tão diferentes dos outros tipos de intervenções que nós falamos, não é? Sendo que podemos entender como intervenções primárias, no fundo, todas as intervenções que vão estar a ser utilizadas para prevenir, ou seja, quando falamos no setor primário, de facto falamos essencialmente na questão da prevenção. Na questão secundária estaremos a falar aqui já no nível mais intervencional, ou seja, no nível de intervenção sobre a patologia que já acontece, e ao nível terciário estaríamos a falar em um setor mais especializado. Pronto. Eu acho que também, se calhar, estar a definir as diferentes intervenções em primário, secundário e terciário às vezes não é assim tão simples, porque elas de facto estão todas ligadas e não se excluem mutuamente. Agora, em termos
Eu penso que há algumas intervenções que têm sido feitas ao nível da saúde mental, embora também vamos ser sinceros, a maior parte das intervenções são muito pobres. E mesmo o plano, a implementação do plano de saúde mental tem sido feito em algum grau, mas fica muito aquém do que seria desejável, porque de facto temos aqui um problema também de ordem económica e a verdade é que a saúde mental em si não é algo que mobilize muito o poder político e, portanto, a angariação de fundos para poder implementá-lo é difícil, mas em termos primários, ao nível da saúde mental, eu penso que há várias questões que têm sido feitas, não é? Nomeadamente na questão da formação dos psiquiatras, não é? Eu penso que tem havido um investimento na formação de novos psiquiatras, mas mais do que isso, acho que tem havido um grande investimento na formação dos cuidados primários de saúde. E quando digo isto, estou-me a referir aos médicos de família e, de facto, acho que é uma diferença que nós nos temos apercebido ao longo dos anos, que, de facto, os médicos mais jovens, não é? Mais jovens e provavelmente me referir dos últimos 10 anos, têm tido um investimento muito grande nessa saúde mental, já para não falar dos próprios estudantes de medicina. Eu lembro-me que se calhar na minha altura já se ia começando a falar, mas com muito menos investimento, que hoje se fala nas técnicas de comunicação e na importância da abordagem da saúde mental do doente. Eu penso que isso é uma questão que é importante. E depois temos outro aspecto que também é relevante, que se relaciona provavelmente com algo que eu penso que vocês me vão perguntar a seguir, com a questão do estigma, não é? Pronto, e intervenções na diminuição do estigma também podem ser estratégias que diretamente permita também às pessoas que, reconhecendo alguma dificuldade que pode corresponder ou não na doença mental, também mobiliza o indivíduo no sentido de procurar ajuda num estágio mais precoce. E isso também facilita o seu tratamento e se calhar o uso de estratégias menos importantes ou menos necessárias. Agora, ao nível da... Não, o que eu te ia perguntar é quando falas dessa questão de procurar ajuda e nós aquilo que gostávamos também de saber é que tipo de ofertas é que as pessoas têm no SNS. Que tipo de coisas é que podem procurar? É assim, ao nível do Sistema Nacional de Saúde existem vários tipos de tratamento que também variam de acordo com a patologia. Mas, de facto, o nosso Sistema Nacional de Saúde, e bem, está organizado nessa forma piramidal em que, de facto, a primeira intervenção acaba por ser sempre do médico de família. Não é? E daí a importância também do treino clínico no reconhecimento das patologias psiquiátricas. O que é que se passa a partir daí? Da mesma maneira que o médico de família também faz uma intervenção primária, também é muitas vezes ele o agente que reconhece uma situação do qual ou considera que não consegue tratar de maneira mais conveniente, ou então considera que precisa de um tratamento mais particular e poderá a partir daí fazer uma referenciação aos serviços de psiquiatria. De um modo geral, os serviços de psiquiatria recebem doentes a partir de referenciação ou de médicos de família ou de outros colegas que sejam acompanhados em outros serviços, nomeadamente outras especialidades, ou nomeadamente doentes que tenham sido internados e daí transitam para o acompanhamento em ambulatório. Agora, de facto, nós temos várias modalidades, nomeadamente a consulta externa, não é? No qual falamos da mais classicamente conhecida consulta, ou falamos do hospital de dia, no qual acaba por ser uma modalidade de internamento parcial, no qual é feita uma intervenção um bocadinho mais intensiva, que se pode destinar ao tratamento de várias patologias, mas nomeadamente algumas patologias até ligadas a questões de personalidade. Temos a questão do internamento total, no qual está destinado essencialmente ao tratamento de patologias psiquiátricas agudizadas, e aí falamos nomeadamente de surtos psicóticos, pessoas que têm ideação suicida e que não pode ser contida, portanto, fora destas questões de internamento.
e esses são maioritários, ou então alterações de comportamento, nomeadamente em pessoas que têm processos demenciais, embora os processos demenciais não constituem em si uma patologia psiquiátrica, mas sim uma patologia neurológica, mas de facto temos aqui várias intervenções. Outra modalidade que também tem havido já em vários hospitais, também a questão dos grupos terapêuticos e dos grupos psicoterapêuticos, nomeadamente psicodrama, e poderíamos estar aqui a discutir várias outras modalidades, mas de facto poderíamos estar aqui a falar durante todo o dia. Agora, é verdade que também de acordo com o funcionamento do nosso Sistema Nacional de Saúde, não é propriamente um mecanismo no qual o doente se possa dirigir diretamente, e isso é importante. Isso é importante porquê? Porque também não podemos assumir diretamente que, por exemplo, uma alteração de comportamento ou uma alteração depressiva seja necessariamente em si uma doença mental. O que é que eu quero dizer com isto? Há várias outras condições não psiquiátricas que podem ser acompanhadas de manifestações que habitualmente poderiam ser psiquiátricas, ou seja, eu posso ter sintomas depressivos, não é? Sentir-me triste, desanimado, mas isto até pode estar associada com uma outra alteração, nomeadamente um hipotiroidismo, ou outra alteração. Portanto, esta investigação prévia também é importante ser feita, e esta questão da orientação para uma consulta de psiquiatria também com uma investigação prévia torna-se essencial. Não é? Muito bem. Hoje em dia ainda existe o estigma do doente mental, e a minha pergunta vai no sentido de perceber, dentro daquilo que é a sua concepção profissional, mas também pessoal, se considera que já foram realizados avanços, no fundo, para combater este estigma, e qual é o caminho que ainda falta trilhar para que a psiquiatria seja encarado de uma forma mais banal e não sendo rotulada como, digamos assim, em português corrente, a patologia dos malucos, digamos assim. Sim, para responder a essa pergunta, sim, eu acho que há algum caminho que tem sido feito, mas também não acho que tenha deixado de haver estigma em relação à doença mental, não é? E nós, quando falamos de estigma, falamos na questão de uma atribuição, ou seja, de um atributo que é dado ao indivíduo que acaba por desvalorizá-lo socialmente. E é isso que estamos a falar essencialmente quando falamos de estigma. E de facto, nós temos aqui algumas ideias que estão associadas à doença mental, nomeadamente a ideia de que o indivíduo deve ser violento, não é? Ou pode ser violento, temos mesmo esta ideia da violência, embora também convém dizer que o doente mental está muito mais sujeito a ser ele próprio vítima de violência do que propriamente ser ele em si o agressor, embora isso possa acontecer, também não vamos estar a negá-lo. Outra questão é muito a ideia de que o doente mental não sabe o que está a dizer e que de alguma maneira deve ser desvalorizado ou não tido em conta. Pronto, isto são ideias que acabam muitas vezes por estar associadas à doença mental e também às vezes criar algumas limitações à procura de ajuda, não é? É uma coisa que as pessoas dizem muito, embora no passado dissessem mais, é a ideia de que eu não estou maluco e portanto não preciso desta consulta, não é? Mas o que eu acho curiosamente que aconteceu nos últimos 10 anos é que de facto acabou por haver alguma inclusão ao nível da psiquiatria de patologias menores, ou seja, patologias depressiva e de ansiedade, que são muito mais frequentes, mas que não são tão graves, e eu acho que isto de alguma maneira também permitiu a inclusão de uma série de pessoas que de outro modo não seriam conotadas com doença mental. O que é que eu quero dizer? Por exemplo, se nós falarmos numa esquizofrenia grave, ou numa doença bipolar grave, ou numa doença depressiva grave, estamos a falar de pessoas que de facto, pela patologia que têm uma capacidade de mobilização e de defesa que é muito pequena, não é? Enquanto que se nós considerarmos, por exemplo, em patologias como a SIDA, no qual houve uma grande organização dos doentes, e bem, diga-se de passagem,
no sentido de exigirem os seus direitos e o direito ao tratamento e o direito à não discriminação. A verdade é que quando falamos em doentes mentais graves, e é nestes nos quais nós vemos o principal estigma, não existe propriamente organizações que permitam lutar pelos seus direitos ou implementar a tal legislação que os defendam, nomeadamente em termos de trabalho protegido, ou seja, criar alguns postos que lhes permitam ingresso no mercado de trabalho, e isso de facto neste sentido também dificulta a existência de figuras com que as pessoas se possam identificar e também se possam defender. Portanto, eu acho que de alguma maneira tem sido feito algum trabalho em relação ao estigma, mas eu acho que ainda existe um longo caminho para fazer. E depois também falamos aqui noutra questão que eu acho que é importante abordar, que é a questão do sofrimento humano, não é? E de facto a doença mental está diretamente ligada ao sofrimento humano e muitas vezes ligada a formas muito acentuadas de sofrimento humano, e de facto é muitas vezes difícil para nós, e mesmo estou a falar por mim, conseguimos empatizar com todas as formas de sofrimento humano, não é? E torna-se mais fácil estarmos a distanciar e estar a dizer aquela pessoa maluca ou aquela pessoa não sabe o que está a dizer, do que propriamente estarmos a empatizar com aquele sofrimento e perceber um bocadinho quais são as causas e de que forma é que podemos ajudá-la, porque de facto também vamos ser sinceros, não podemos empatizar com todo o sofrimento no mundo, senão isto também seria uma forma estrondosa de estar a lidar com todas as pessoas, mas eu penso que esta questão do sofrimento humano está essencialmente ligada a este problema do estigma da doença mental. E como é que esta questão da doença mental e com isto da pandemia ficou agravada? O que é que mudou na doença mental desde que surgiu a pandemia? Eu acho que, acima de tudo, é muito cedo para estarmos a falar do que é que aconteceu com a doença mental. Agora, até porque estamos nesse mesmo processo, mas eu acho que há algumas respostas que se calhar nós podemos encontrar, até comparando com momentos de crise que já aconteceram. Não é? Bom, nós ainda na semana passada estivemos a recolher testemunhos aqui numa das valências da Santa Casa, que era a farmácia do hospital, e a técnica que lá trabalha dizia que se têm vendido, ou que se venderam ao longo destes últimos meses, muitos ansiolíticos e antidepressivos. Nota que existem mais pessoas a recorrer à psiquiatria. Uhum. Eu acho que há duas questões nessa pergunta, não é? E de facto, como eu estava a dizer, eu acho que também pensamos em épocas prévias em que houve crise, e de facto nós vemos que em períodos de crise existe um aumento da doença mental. Pronto, e de facto há aqui vários fatores que nos permitem perceber porquê, não é? Nomeadamente as questões económicas, que são muito relevantes, não é? Provavelmente também pelas consequências económicas da pandemia, a incerteza, que também é algo que está associado ao sofrimento, não é? Nós gostamos muito de nos sentir protegidos e sentir seguros em relação ao futuro, e isso é de facto algo que neste momento nós não conseguimos obter, e de facto é expectável que nesta fase haja pessoas em maior situação de desemprego, que se encontram afastados dos seus familiares. Isso de facto pode estar associado a uma doença mental, não é? Eu não saber quando é que vou trabalhar, qual é a alternativa que eu posso encontrar, está diretamente associado ao desenvolvimento de ansiedade. Agora, eu acho que também há aqui alguns fatores diretamente relacionadas com a questão da pandemia, não é? Isso, nós estávamos a falar um bocadinho a questão de Trás-os-Montes, e nós sabemos que temos muitos idosos que vivem sozinhos, que não vivem com os filhos, e de facto este medo de um possível contágio, não é, que é real, condiciona muitas vezes a um afastamento, e de facto as pessoas acabam por estar mais isoladas em meios rurais. Isto já é difícil se nós considerarmos que temos uma pessoa que está completamente dentro das suas capacidades mentais, mas, por exemplo, vocês estão a falar nas questões dos lares, e isso é uma coisa que me tenho percebido na minha prática clínica, é particularmente difícil explicar a uma pessoa que tem uma demência
porque é que os seus filhos não o vão visitar, ou porque é que não os pode ver, ou o que é que lhes aconteceu. Isto para além também de condicionar um agravamento da própria patologia, porque também a pessoa não vai sendo tão estimulada pelos contactos, o facto de também ver os seus entes queridos afastados é algo que assim que é extremamente violento. E eu penso que temos aqui outra questão que também é importante falar e que tem sido levantada, que é estas questões das limitações também impossibilita muito a realização de rituais, e há vários rituais que nós podemos referir, nomeadamente as questões dos funerais, não é? E as questões das próprias missas nas pessoas que são religiosas. As questões dos rituais são muito importantes, porque são questões que nos balizam e que nos também ajudam a ventilar as emoções que nós temos. E de facto, o facto da pessoa não se poder desistir e não passar ali por um ritual de despedida é algo que nós sabemos que está associado até a um luto mais complicado e mais difícil. Isso é algo que me preocupa especialmente enquanto psiquiatra. E estamos a falar aqui de rituais que são especialmente difíceis, não é? Nomeadamente os funerais. Mas estamos a falar de outros tipos de rituais, rituais de socialização, poder ir beber um copo com os amigos, poder estar em grupo, poder socializar, que isso são questões que ainda por cima com estas novas medidas vemos cada vez limitadas, e isso também acaba por tornar difícil a ventilação e também o poder exteriorizar as ansiedades que todos nós temos na nossa vida. Eu penso que isso é particularmente importante e, claro, e temos aqui outros riscos, não é? É que, de facto, a nossa sociedade moderna, também pelas questões das redes sociais e destas questões do teletrabalho, é cada vez mais difícil a separação do que é o espaço doméstico, do que é o espaço laboral, do que é o espaço familiar, e isso em si também acaba por complicar muito qual é o papel que nós temos de ter, ou seja, é um bocadinho diferente eu estar no trabalho e saber que vou trabalhar, mas estar em casa a trabalhar e a seguir tenho o meu filho ao meu lado, ou a seguir tenho a minha esposa ao meu lado, a minha esposa, eu não tenho esposa, mas tenho o meu cônjuge ao meu lado e acabo por não poder ter um papel, não é? Porque esta coisa também de achar que nós somos todas as coisas ao mesmo tempo, isso não é mentira. Eu, de uma forma do meu trabalho, sou de uma forma com o meu filho, sou uma forma com a pessoa com quem eu estou, sou uma forma com os meus amigos, e também eu acho que esta confusão é algo que também acaba por trazer muita confusão à vida das pessoas, e isto mesmo em termos do sofrimento. Aquilo Sim, sim. que estiveste a dizer foi que houve muitas mudanças em termos também pessoais, não é? E em termos laborais, o que é que aconteceu durante este período? Quais foram as alterações? Assim, eu não sou propriamente. Mas está a perguntar-me em relação ao meu trabalho ou em relação ao. Em Ok, relação ao trabalho, portanto, pronto. em termos de horários, como é que foi o atendimento aos utentes? Há bocado no Uhum. início começaste a falar da questão de estás neste momento em isolamento também. Fala-nos um bocadinho Ok. sobre isso. Eu posso falar do exemplo do meu trabalho. Aquilo que se tentou fazer em relação ao serviço de psiquiatria numa fase inicial, não é? Em março, foi exatamente aquilo que acabou por ser feito em relação à maior parte das especialidades, que foi o cancelamento da consulta presencial e, portanto, a passagem para uma modalidade mais de teletrabalho. Uhum. Ou seja, no caso dos doentes que nós acompanhávamos, a ideia seria, desculpe que eu agora desconce, a ideia seria ligar aos doentes, pronto, ver de uma forma geral como é que eles estavam, embora o contacto telefónico tenha limitações inerentes, que nós não podemos ver o doente, pelo menos visualmente, mas mesmo isso eu acho que é importante, porque os doentes de facto ficam muito agradecidos, as pessoas com doença mental ficam muito agradecidas, e qualquer outra, pelo contacto e também pela preocupação e mesmo pela atualização do próprio receituário, não é? Porque de facto há muitos médicos que acabaram por ficar assoberbados e até remetidos a outras funções que não propriamente os das suas especialidades. Ao nível do internamento, não houve assim propriamente uma mudança na questão dos doentes internados, houve uma mudança sim na questão das visitas, não é? Os doentes estando internados pela possibilidade do contágio, deixaram de receber
visitas dos seus familiares, o que em si tem um impacto que é relevante, tem um impacto principalmente, vocês estavam a referir que eu era terapeuta familiar e eu de facto tento, quando possível, chamar os doentes até para o internamento, para podermos falar todos juntos e até às vezes fazer algumas intervenções mais breves. É claro que isso fica impossibilitado nestas circunstâncias e claro que todas as questões das terapias de grupo e de intervenções mais do hospital de dia também ficam muito dificultadas. A verdade é que também à medida que o tempo vai passando, vai-se tentando reintroduzir uma certa normalidade, mas infelizmente isto também com as circunstâncias imprevisíveis da pandemia acaba por não ser possível. Portanto, a pandemia de facto tem um aspecto e um impacto muito importante na qualidade e quantidade dos nossos tratamentos. A quantidade de horas de trabalho que as pessoas hoje em dia, de uma forma geral, estão sujeitas, nomeadamente aquelas que trabalham em profissões que tenham sentido diretamente afetadas por esta questão da pandemia, originam aqui situações de exposição imensa ao trabalho e diríamos, não sei se, corrija-me se eu estiver enganado, mas também um pouco ao chamado burnout profissional. As pessoas ficam demasiado, digamos que, tolhidas, digamos assim, àquela realidade e àquela obrigação de ter que trabalhar. No seu entender, enquanto psiquiatra, quais poderão ser as consequências no futuro de todo este ambiente de pressão, digamos assim? Pois, isso é assim uma pergunta à qual eu não tenho assim uma resposta muito clara, não é? A questão do burnout é uma questão, o burnout em si é uma coisa muito particular, em que de facto as pessoas acabam por ficar assoberbadas pela quantidade ou qualidade do trabalho que têm a fazer, mas a resposta que seria normal nesse tipo de situações, ou seja, se uma pessoa se sente agredida ou se sente vulnerável face a um determinado contexto, é retirar-se, não é? Retirar-se ou diminuir, quase como se fosse uma resposta à dor. Se eu me estiver a picar, a minha resposta imediata é tirar a mão ou o dedo, ou seja, o que for que eu tiver a picar, à partida. Mas de qualquer maneira, nessas situações de burnout, o que é que acaba por acontecer? A resposta da pessoa é responder com cada vez mais dedicação e envolvimento no trabalho, com redução dos outros aspectos da sua vida familiar, da sua vida social, até chegar a um nível de exaustão tão grande em que de facto a pessoa acaba por não ser capaz de continuar as suas funções, não é? E de facto o tratamento do burnout passa muito pela interrupção temporária do trabalho, não é? Mas o burnout é algo sério, não é? E algo que não se relaciona simplesmente com uma questão de exaustão do trabalho, não é? Passa-se muito por uma questão em que a pessoa não consegue desligar e vai progressivamente dando mais e mais e mais e mais de si até ficar completamente exausta. Agora, repare, eu não posso dar propriamente uma resposta em relação àquilo que as pessoas devem ou não devem fazer quando se sentem nesse tipo de situação profissional. Mas concorda que esta posição poderá conduzir a situações de imensa pressão, que depois mais tarde terão certamente consequências pessoais na vida pessoal das pessoas. Claro que sim. Agora, repare, a questão da doença mental ou do sofrimento humano está muitas vezes ligada a circunstâncias que são pessoais, sociais, culturais, etc. Agora, também é importante dizer que as pessoas têm direitos, não é? E há situações que podem ser circunstanciais, mas convém dizer que as pessoas também, para além do tratamento das suas condições psíquicas, também é importante haver uma reflexão em relação às circunstâncias que estão na base, se estiverem dessas circunstâncias psíquicas, e também haver uma reflexão do que é que pode ser mudado, não é? Repare, se estivermos a falar de uma situação que eventualmente possa ser abusiva no trabalho, é também importante dizer que as pessoas têm direitos, não é? Que nem tudo deve ser tolerado.
Isto não estando a insinuar que todas as situações se relacionam com isso, mas eu acho que também é importante haver uma reflexão a isto. É válida qualquer área da patologia mental ou de sofrimento humano. A saúde mental acaba por ser um tema que tem estado na ordem do dia. Na sua opinião, considera que é um imperativo económico-social? É, claro que sim, não é? Claro que sim. Se tivermos a ver a maior parte dos estudos em relação ao impacto económico da depressão e da ansiedade, isso não é muito difícil de perceber, não é? E eu acho que apesar de tudo também está relacionado, também falarmos nisto desta forma, na minha opinião não é necessariamente negativo, também está relacionado com uma maior atenção que tem sido dada a esses fatores, não é? O aumento do diagnóstico da depressão e da ansiedade não se relaciona só com o aumento da depressão e ansiedade, relaciona-se também com uma maior disponibilidade em reconhecer esse tipo de patologia também. Nós E andamos, intervir nela, acima de tudo. nós andamos a ler aqui algumas informações, alguns artigos de opinião, e em quase todos eles, ou pelo menos naqueles que eu li, se dizia que o ano de 2020 ia ser um ano de pressão, de imensa pressão, e essa pressão e essa depressão das pessoas, essa depressão acumulada, digamos assim, das pessoas, que iria, de certa forma, criar aqui alguma certa incapacidade na desenvoltura natural que o ser humano tem. O que é que acha que tem sido feito, nomeadamente até pelo Estado português, neste caso, porque é o nosso país, para tornar para trazer para a agenda da ordem do dia a discussão destas questões relacionadas com a psiquiatria e com todas estas doenças mentais? Estamos a falar de um assunto que já há muitos anos que se debate, mas se calhar não, agora até pelo momento particular que vivemos, acabam por estar efetivamente na ordem do dia. E a minha pergunta vai no sentido de perceber se acha que o Poder Central, o Estado, tem feito bem o seu papel, em primeiro lugar em desmistificar determinados conceitos já pré-definidos e, segundo, criar as condições necessárias para que as pessoas que entrem numa situação de depressão ou de burnout ou de depressão mesmo, possam ser encaminhadas devidamente. É assim, eu acho que tem sido feito pouco, não é? Acho que tem sido feito pouco, embora não tenha sido feito nada. Agora, qual é a questão? Esta questão do plano de saúde mental é uma coisa que tem sido falado há mais de 10 anos, não é? Provavelmente vai continuar a ser falado daqui a 10 anos outra vez. Agora, repare, numa fase inicial também de instalação do plano de saúde mental, as coisas também ficaram adiadas por causa da questão da crise económica e agora neste momento também não sei de que modo é que isto também poderá ser modificado. Agora, também não acho que tenha deixado de haver alguma intervenção e alguma das indicações que eu dei no início da entrevista, nomeadamente a questão da formação de psiquiatras, a questão de formação dos cuidados de saúde primária é essencial. Agora, eu acho que seria importante também pensar nos serviços de saúde mental. Eu estou a dar o exemplo dos psiquiatras, mas não só de psiquiatras, são feitos os serviços de saúde mental e há pouco estava a referir, penso eu, até a questão da própria integração social e comunitária do doente mental, mas também para fazer isso, acima de tudo, é preciso recursos humanos, porque a verdade é que a psiquiatria não é propriamente uma especialidade muito técnica, ou seja, não é propriamente necessário a utilização de materiais técnicos, não sei, talvez a questão dos ECTs, em que é preciso uma máquina para aplicar o tratamento, mas é de facto necessário muitos recursos humanos e podemos falar de psiquiatras, são muito necessários, de psicólogos, de enfermeiros de saúde mental, de assistentes sociais, sei lá, musicoterapeutas, técnicos ocupacionais. De facto, a não organização de um serviço de psiquiatria com todos os técnicos que são essenciais também acaba por trazer um trabalho que não deixa de ser importante
e bem feito na maior parte dos casos, mas que poderia ser muito mais aprofundado se essas estruturas existissem, até dirigidas para comunitárias e permitir integrar. Embora algumas destas estratégias já existam, não é? Existem visitas domiciliárias e articulação com estruturas da comunidade, embora não num grau que seria o desejável, com certeza. Na proposta de Orçamento de Estado que foi entregue anteontem na Assembleia da República, consta um reforço de cerca de 19 milhões de euros no Programa de Saúde Mental para o nosso país. Em que é que acha que isto se pode traduzir? Eu sei que não estamos numa altura em que possa dar uma resposta muito concreta, mas reforçando um pouco aquilo que estava a dizer, mais concretamente, qual é que acha que devia ser o caminho para que se reforce estas equipas de apoio da saúde mental? Eu penso que seria essencialmente na base da construção de boas equipas de recursos humanos, que são as que acabam por intervir, por ter o seu papel neste tipo de trabalho. Eu acho que estamos a falar essencialmente em de haver um investimento no Sistema Nacional de Saúde e tem a ver um investimento na estruturação de boas equipas que possam trabalhar em equipa e que possam pensar nos doentes de uma maneira mais profunda e mais organizada. E eu penso que há aqui outra questão que também acabamos por não falar, que tem a ver com o tratamento farmacológico e, de facto, apesar de não haver assim muitas inovações no plano farmacológico, estou a pensar nomeadamente no caso da esquizofrenia. Nós temos muitas vezes doentes crónicos, graves, que necessitam de fazer tratamentos para a vida toda, e nomeadamente a questão dos injetáveis de longa duração, que são medicamentos que são muito caros, não é? E às vezes estamos a falar de centenas de euros por mês, que mesmo com a comparticipação ficam inacessíveis a muitos doentes, e estamos a falar de medicações que não são comparticipadas pelo Estado, e eu acho que isso é um aspecto essencial. Embora hajam alguns centros hospitalares que comparticipem os custos dessa medicação, e o centro hospitalar onde eu trabalho é um dos que faz isso, existem de facto outros centros hospitalares no qual isso não é feito, e isto mesmo em termos das opções diagnósticas ou das opções terapêuticas que são permitidas a determinado doente acabam por ser muito assimétricas. Isso também se espelha no prognóstico da patologia, nos efeitos secundários que os doentes vão sentir, e eu penso que há aqui algumas questões de regra de fundo que têm de ser pensadas, não é? Porque, por exemplo, um doente com um diagnóstico de HIV ou doentes com outro tipo, uma hepatite, por exemplo, têm o direito ao melhor tratamento, e ainda bem que assim acontece, ao melhor tratamento disponível no mercado, mas de facto isso não tem acontecido. E há outra coisa que eu queria dizer, porque há bocadinho tínhamos falado na questão do aumento da prescrição de psicofármacos, mas já há uma questão que tem de ser salientada, é que os psicofármacos resultam, e ainda bem que existem, não é? E de facto uma questão em que o estigma também se aplica não é só na questão da doença mental, é na própria questão do tratamento. Não digo que não possa haver algum sobrediagnóstico, não é? Isso pode ser discutido, mas também resta saber se isso é bom ou é mau, que também não tenho assim tanta certeza que seja assim tão mau quanto isso. Mas o que é que eu quero dizer? Quero dizer que o tratamento resulta e de facto é essencial na vida de muitos doentes. Estamos também a estigmatizar o tratamento psicofarmacológico, também é algo que acaba por ter um impacto na possibilidade do doente sentir à vontade também para fazer o seu tratamento. E isso é pernicioso porque acaba por um efeito direto não nos psiquiatras ou não nas indústrias farmacêuticas, mas de facto na pessoa que pode beneficiar com o seu tratamento, e isso também é importante ser dito. Há bocado falamos sobre a questão também da depressão e desses custos. No seu entender, quais é que são os custos diretos para as organizações? Que estratégias então é que podemos arranjar para facilitar esta questão, para contrariar as tendências?
De que forma é que estas patologias poderão afetar na questão das organizações? O burnout, o stress, a depressão? De que forma é que as instituições e as organizações podem trabalhar para combater isto? De facto, isto vamos de encontro àquilo que estávamos a falar no início. De facto, para combater isso seria arranjar estratégias de criar meios de trabalho mais saudáveis e benignos para os doentes. De facto, há algumas estratégias que as instituições têm utilizado, não é? Nomeadamente a possibilidade de também algum espaço e até alguns grupos terapêuticos, isso tem sido feito até de meditação ou técnicas de relaxamento, isso existe nomeadamente até se pensarmos naquelas grandes empresas nos Estados Unidos que também promovem esse tipo de intervenções entre os seus trabalhadores. Agora, de facto, repara, se nós também estivermos a falar numa empresa que acaba por estimular sempre uma sobreprodução, um clima de medo, de que se não há produção a pessoa pode ser despedida, isto também dificilmente se torna saudável ao longo prazo. Olha, Pedro, estamos mesmo a terminar a nossa entrevista, mas não podemos finalizá-la sem antes de fazer a pergunta de praxe que fazemos a toda a gente que se junta a nós. Tendo em conta o seu percurso e a sua experiência profissional, desafiava-me agora a contar-nos uma história caricata que lhe tenha ficado na mente e que de certa forma também venha a espelhar um pouco a importância de que se faça um acompanhamento assertivo a um doente psiquiátrico. Alguma situação que se recorde de uma pessoa que até tenha chegado até si numa situação complicada, mas que depois de desmontada a situação se tenha verificado que afinal tratava-se apenas de alguém que necessitava de algum tipo de apoio ou apenas isso só uma conversa. Alguma situação que lhe tenha ficado na mente de forma positiva e que tenha provado por A mais B que é importante encarar a psiquiatria como uma outra qualquer patologia e no fundo, reforçar a importância de acompanhar estes doentes. Assim, também convém dizer, eu não acho que a doença mental seja como qualquer outra patologia, atenção, e eu acho que isso também é importante dizer, porque também não podemos considerar que tratar a doença mental é o mesmo que tratar um olho ou tratar um pé, não. Precisa de intervenções diferentes, de um tratamento diferente, de recursos humanos diferentes, e isto de facto é importante. Agora, em relação, é sempre um bocadinho difícil nós estarmos a contar histórias sobre doentes que nós acompanhamos, porque de facto eles acabamos por achar aquilo muito caricato no momento, mas de facto eu tenho alguma dificuldade em reter. Mas há uma história que eu posso contar, que eu acho que às vezes reflete um bocadinho a importância de ouvir e de tentar perceber o que é que se passa com a pessoa. E eu lembro-me em particular de uma senhora jovem, teria os seus 40 anos, que tinha uma esquizofrenia, e algo que acontece muito na esquizofrenia é aquilo que falamos de uma certa incongruência afetiva ou dissonância afetiva, nomeadamente em relação às pessoas que vivem com eles. E no caso desta jovem que vivia com a mãe, ela vivia com a mãe, mas não reconhecia efetivamente a mãe como mãe, chamava-lhe Dona Maria, por exemplo, já não me lembro exatamente o nome da senhora. Pronto, isto é um motivo de sofrimento muito grande para a senhora, não é? Que naturalmente gostava que a filha lhe chamasse mãe, e isto acabava por ser motivo de muito, muito sofrimento, que até tentamos depois trabalhar até com a mãe dessa doente, e que depois até acabou por ajudar bastante, mas lembro-me em particular de uma consulta em que a mãe me chegou e que me disse, olha, a Ana está muito mal, ela era pastora ali na zona do Monte Alegre e pastava umas ovelhas, acho eu. Eu lembro-me disso, olha, ela tem estado muito mal, que ela agora bate aos animais. Eu achei aquilo muito estranho, porque de facto ela tinha estado bem nos últimos meses. Pronto, e de facto fui ao falar com ela, disse, olha, Dona Maria disse-me que andava a bater
a bater às ovelhas, isso é verdade? E ela disse, sim, sim, doutor, olha, isso é verdade. Eu disse, mas porquê que anda a fazer isso aos bichos? Eu andei a fazer isso aos bichos, o senhor doutor lembra-se de como é que eu não gosto que ela me chamar mãe à Dona Maria. Eu lembro. Pronto, então eu vou lá com ovelhas, não é? E está todo no mundo a dizer, mãe, mãe. E de facto, isto para dizer o quê? Isto para dizer que às vezes é a questão de também nós ouvirmos histórias com as quais não conseguimos perceber ou não conseguimos entender, às vezes também implica perdermos o tempo e também ouvirmos bem qual é a perspectiva da pessoa e qual é o sofrimento que está na origem. Claro que eu não vou pôr as ovelhas a dizer mu, não é? Mas pelo menos conseguimos um bocadinho intervir de uma forma diferente, e no caso daquela pessoa nem foi possível, nem foi necessário um particular ajuste da terapêutica, mas através de algumas mudanças até conseguimos trazer bastante alívio, quer para ela e quer para a mãe, e acho que também o conseguimos nos deslocar do nosso lugar e podemos colocar no lugar do outro, acho que é algo essencial. Bom, Pedro, a nossa entrevista vai ser divulgada, ou está a ser divulgada no dia 2 de novembro, mas o Pedro participou no passado dia 30 de outubro num ciclo de conferências organizado aqui pela Santa Casa da Misericórdia. E eu tenho que lhe perguntar isto, nem sequer estava no guião, mas tenho que lhe perguntar que relação é que existe com a saúde, entre a saúde mental e a bruxaria. Eu não tive a oportunidade de participar e desafiava a comentar um pouco esta relação, ou não existência da relação. Sim. É assim, não é bem a questão de haver uma relação, não é isso que se trata. A questão surgiu de uma pergunta um bocadinho diferente, que é, e que foi uma pergunta que me fui colocando, e não só eu me coloquei, que é, porque é que alguns pacientes, estando a ser acompanhados por um psiquiatra, não é? E à partida falaríamos de um médico que tem intervenções científicas validadas, o porquê da procura daquilo que habitualmente denominamos bruxos ou feiticeiros, não é? E isto tem a ver um bocadinho, ou pelo menos uma das respostas que pode ser encontrada, tem a ver um bocadinho com a questão do uso daquilo que chamamos de técnicas mais folclóricas de tratamento, não é? E isso não é propriamente no sentido de estar a dizer que tenha uma utilidade, embora, porque a própria questão da utilidade não é isso, mas tem a ver muitas vezes como as pessoas, tendo crescido numa determinada cultura, ou às vezes até tendo uma explicação mais mística ou religiosa para a sua doença, nomeadamente aquela questão dos maus de invejas, ou de um espírito, às vezes possam recorrer a esse tipo de técnicos folclóricos, vamos lhe chamar assim, que utilizam muitas vezes técnicas que mexem com esses próprios símbolos culturais, não é? E com a própria linguagem que é reconhecida pelas pessoas, não é? Porque é algo que lhes vem dos pais ou dos avós ou da própria culturização que acabaram por ter, e que acabam por encontrar algum tipo de narrativa ou explicação que ressoa, não é? E muitas vezes através de rituais que são também eles folclóricos no sentido de estarem revestidos de símbolos que reconhecem, não é? Nomeadamente até figuras religiosas e crucifixos, acabam por sentir algum alívio imediato. Agora é importante dizer que isto, eu também não estou a fazer uma apologia da bruxaria ou da feitiçaria, e a verdade é que em muitos casos isto até pode ter consequências desastrosas para o tratamento, mas de facto é interessante analisar isto mais na perspectiva de porque é que as pessoas o fazem e qual é o benefício ou a utilidade. Não queria estar a ver aqui a dizer que propriamente o tratamento, não é? Porque não é disso que se trata, mas qual é a utilidade que vem ao recorrer a esse tipo de estratégia. E também convém dizer que também existe aqui muitos técnicos que têm aqui uma intervenção que pode ser até criminosa, não é? E muito perniciosa, porque de facto um dos momentos em que as pessoas também recorrem a esta forma de tratamento é quando não encontram solução para os seus problemas, ou pelo contrário, até quando não aceitam
uma evolução de uma determinada patologia, e então aí é um bocadinho valtura e acabam por recorrer a qualquer forma que vem como eficaz para o seu tratamento. Portanto, neste sentido também convém dizer também. Ok. Pedro, muito obrigado por ter estado connosco estes minutos. Eu próprio, que sou um leigo na área, fiquei um pouco mais esclarecido e pronto, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Ok, obrigado. Tchau, Bárbara. Tchau.